Excelentíssimo senhor ministro relator da DI 5013, Dr. Luiz Edson Fachin, excelentíssimas ministras desse Supremo Tribunal Federal, excelentíssimos ministros, digníssimo Procurador-Geral da República, demais pessoas que nos assistem. Em nome da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, juntamente com o meu colega Dr. Maximiliano Garcês, nós vamos apresentar aqui as razões para que seja julgada procedente essa ADI 5013. Muito bem, nós tivemos uma redução de direitos sociais dos eletricitários a partir do artigo 3º da Lei 12.740 de 2012, que por sua vez revogou a Lei 7.369 de 1985. Aquela lei garantia um adicional de periculosidade com uma base de cálculo mais ampla, uma base que incluía gratificações, prêmios, eventuais participações nos lucros, e com a nova lei, que foi criada, aliás, para gerar direitos e não para suprimir direitos, a lei de 2012, o cálculo do adicional de periculosidade se deu apenas sobre o salário base, sem esses adicionais. E nós estamos falando, obviamente, de uma categoria que sofre uma periculosidade imensa no seu trabalho, né, e sofre condições muito desvantajosas, como vai ser apresentado lá no final da nossa sustentação pelo Dr. Max Garcês. Nós entendemos que a nova legislação, a revogação desse direito amplo de periculosidade, que isso ofende uma série de princípios e direitos constitucionais. E principalmente os princípios e direitos constitucionais chamados de estruturantes pelo Dr. Jorge Reis Novaes, esse grande constitucionalista português. Ele aponta os direitos fundamentais como princípios estruturantes, ele aponta a dignidade da pessoa humana, a igualdade e a proporcionalidade. E nós vimos aqui, nesse caso, vários desses princípios feridos, conforme nós vamos apontar. Nós vemos uma desconsideração dos direitos sociais garantidos pela Constituição. Mesmo que eles não sejam considerados cláusula pétrea, deve haver, e nós o consideramos, mesmo que não fossem considerados, eles deveriam, qualquer supressão desses direitos ou diminuição, deveria obedecer a um due process, e não é o que nós estamos vendo no atual caso. Nós temos aqui a ofensa a tratados internacionais, nós temos a ofensa à proibição do retrocesso e ao princípio da proporcionalidade. A Constituição garante também um adicional sobre remuneração. Esse é o texto do artigo 5º do artigo 7º da Constituição, quando ele fala do adicional de um adicional sobre a remuneração. E nesse caso, remuneração é a remuneração no sentido amplo. O julgamento de hoje diz respeito também ao papel que a Suprema Corte deve exercer justamente na proteção desses princípios e direitos estruturantes da Constituição. Ora, eu vou começar pela questão da proporcionalidade. Nós tivemos ali restrições, uma restrição ao direito fundamental, a um direito social fundamental, que não obedece ao império de nenhum outro direito ou algum outro bem constitucional que pudesse ser valorizado para a supressão do primeiro direito social. Não havia crise no setor elétrico que justificasse essa medida. Não há aqui uma questão de reserva do possível, porque nós não estamos falando de diminuição dos direitos dos trabalhadores à custa de recursos estatais, não se trata de recursos do Estado. Nós não tivemos no processo legislativo um mínimo de estudos e dados empíricos que pudessem justificar, um mínimo de prognoses que pudessem justificar a supressão desse direito, e pelo contrário, nós tivemos até impertinência na manifestação do Senado Federal quando disse que uma medida desse tipo vai gerar a possibilidade de mais proteção aos trabalhadores do setor de energia elétrica, de modo que o adicional de periculosidade não precise ser pago. Então, nós vemos aqui a ausência de um mínimo de condições que justificassem
essa supressão de direitos. E nesse sentido é que incide também a proibição do retrocesso. Ou seja, ainda que se admitisse se mexer em direitos sociais, para que se evite o retrocesso é necessário que haja alguma razão fundante, alguma razão mais imperiosa que justificasse a restrição desse direito. Mas não foi o que aconteceu nesse caso. E se nós aplicarmos também os subprincípios da proporcionalidade, nós vemos que afora o da adequação, que serviria ao caso, não se passa no teste da necessidade e nem da proporcionalidade em sentido estrito. E por quê? Porque na necessidade, a necessidade da medida, será que essa medida era efetivamente necessária para gerar mais dinamismo ao setor elétrico? Suprimir um direito dos trabalhadores? Será que não se poderia adotar redução tributária? Será que não se poderia buscar outras formas de se explorar a matriz energética com mais segurança? Será que não se pode buscar um ganho de eficiência do setor elétrico, de modo que menos trabalhadores sejam expostos aos perigos do setor? Ora, nada disso foi considerado. E pelo contrário, o que aconteceu foi um processo legislativo que, como eu disse lá no início, ele era voltado a incrementar direitos e não a suprimir direitos sociais. Ele estendeu a periculosidade a algumas outras categorias de trabalhadores, mas na surdina, de modo oculto, ele simplesmente retira o adicional calculado de forma ampla para os eletricitários. O que nós vimos ali no Senado Federal não foi sequer uma exposição de motivos, um parecer da Comissão de Análise Econômica que fizesse menção à necessidade de supressão dos direitos dos trabalhadores. Ou seja, nós vemos um conjunto de fatores que gera esse processo totalmente viciado de supressão do direito dos trabalhadores. O que nós vimos aqui foi também a desatenção a tratados internacionais do que o Brasil é signatário, que foram mencionados lá na inicial da ADI. Tratados que impunham a progressiva consolidação dos direitos sociais. E o que se vê aqui é exatamente o contrário. Quer dizer, um direito social que foi incorporado pela Constituição, ou mesmo que não tivesse sido incorporado no sentido de ganhar o nível constitucional, um direito que foi incorporado ao patrimônio dos trabalhadores, ganhando, portanto, um status constitucional, e esse direito, em vez de ser assegurado, de ter a sua consolidação garantida, de haver essa progressividade prevista nos próprios tratados, o que se tem ao contrário. É um processo legislativo viciado, a ausência de prognoses e a retirada desses direitos. Então, essa é a síntese que nós apresentamos aqui. Eu queria lembrar também que o Supremo Tribunal Federal, em termos de saúde e segurança do trabalho, tomou uma decisão muito importante na ADI 5938 do ano passado, de 2019, cujo relator foi o ministro Alexandre de Moraes, na questão da inconstitucionalidade do trabalho da gestante em local insalubre e perigoso, quer dizer, ratificando a necessidade de proteção dos direitos sociais, né? E queria também fazer uma análise muito breve do direito comparado. Né? Se pegarmos aqui a matriz dos países que influenciaram a nossa Constituição, Portugal, Espanha, Alemanha, nós vemos que qualquer mudança lá, seja na questão da garantia do mínimo existencial, seja na questão de direitos que são consagrados apenas em nível legal, eles não têm, a Constituição alemã, por exemplo, não tem essa proteção em nível constitucional, mas eles exigem um controle, eles fazem um controle de prognoses, eles exigem que haja uma justificativa para a medida, eles fazem o teste da proporcionalidade, ou seja, é uma concepção de Estado democrático de direito, uma concepção de divisão de poderes com a qual o Supremo tem se alinhado já em inúmeros dos seus julgamentos, seja na questão de proteção dos direitos fundamentais individuais, seja dos direitos fundamentais sociais.
Então, com essas considerações, excelências, eu queria pedir, né, a procedência da ADI 5013, né, por ausência de um devido processo legislativo, por ofensa à proporcionalidade, por ofensa à proibição do retrocesso, pela existência da garantia da remuneração lá no artigo 7º da Constituição. Por todas essas razões já elencadas, eu peço então a procedência dessa ADI, né, julgando então inconstitucional o artigo 3º que revogou a lei de 1985, a lei 7369 de 1985. E passo a palavra então ao meu colega Dr. Max Garcês, que vai concluir essa sustentação oral. Muito obrigado. Excelentíssimo ministro relator, excelentíssimos ministros e ministras, digníssimo representante da Procuradoria-Geral da República. Eu reitero os justos argumentos apresentados pelo meu colega Dr. Rodrigo Bornold e incluo os seguintes. O Supremo Tribunal Federal tem tido um papel extremamente relevante em defesa do direito constitucional à saúde, especialmente à saúde do trabalhador. E julgar improcedente a presente ADI estaria na contramão das posições históricas que o Supremo Tribunal Federal vem adotando em tais matérias. Permitir que ocorra uma redução da base de cálculo do adicional de periculosidade dos eletricitários que tanto sofrem e com tanta frequência falecem ou sofrem acidentes graves, seria ir exatamente na contramão de tais direitos e do princípio da proteção do emprego e do princípio da proibição do retrocesso. Quero fazer referência a um julgado bastante recente do Supremo Tribunal Federal, que foi na ADI 6344, que julgou inconstitucionais os artigos 29 e 31 da recente MP 927. O ministro Barroso disse expressamente, abre aspas, gostaria de enunciar de maneira expressa quais os princípios que me movem em matéria de direito do trabalho. Digo eu, a leitura do direito do trabalho à luz da Constituição, impõe o respeito aos direitos fundamentais dos trabalhadores e procuram assegurar-lhes um patamar civilizatório mínimo. São direitos disponíveis que incluem 1. Proteção à saúde e à segurança do trabalho. E não é à toa, lamentavelmente, excelências, que atingimos 100 mil mortes pelo Covid-19. Isso se deve também à irresponsabilidade de patrões que submetem seus trabalhadores ao vírus de maneira desnecessária. E por isso que a proteção à saúde, inclusive no presente feito, é fundamental para que nós não voltemos ainda mais ao passado, as condições de trabalho da classe trabalhadora que já não são adequadas no Brasil. Quero citar um julgado relevante que se aplica ao presente feito, relatoria do ministro Celso de Mello, no agravo regimental no RE com agravo 745 de Minas Gerais, que aplica expressamente o princípio da proibição do retrocesso em matéria do direito à saúde, e concluo citando também o ministro Roberto Barroso na ADI 5938, onde ele disse, abre aspas, o capitalista brasileiro está acostumado a muito lucro e pouco risco. E é fundamental que seja julgada procedente a presente ADI exatamente para estimular o empregador brasileiro a assumir riscos, proteger os trabalhadores e garantir que continue oferindo lucro, mas sem matar ou mutilar trabalhadores. Obrigado, excelências, e saúde a todos e a todas.